algumas, com algumas tecnologias. Todo dia a gente utiliza uma plataforma diferente, então a gente acaba atrapalhando, mas podemos Conseguiu começar. colocar sua apresentação, Cristiano? Deixa eu abrir aqui. Não estou autorizado a colocar, a postar. Poder liberar para mim? Não, por favor. Pode tentar, Cristiano. Você está como co-anfitrião. Pronto. Ok, agora foi. Pronto. Você quer colocar o primeiro slide só para ver se está vendo? Pronto, acho que vai. Pronto, estamos vendo, Cris. Está projetando. Ok. Acho que podemos começar, né? Isso, professor Edilson. Pode começar. Tá tudo ok, a projeção. Posso entrar? Afirmativo, professor. Autorizado. Eu estou vendo. Eu estou vendo já o slide. Estou vendo o doutor Cristiano. Isso aí, então. Para poder chegar e dar a tela, parece que eu tenho que sair da apresentação. Posso sair para o senhor poder falar? Pode sair, sim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto. Ok. Estamos aí agora? Firmes. Gente, boa noite a todos e a todas, principalmente aos profissionais de administração que prestigiam esses eventos do Conselho Regional de Administração da Bahia. Nós teremos hoje, completando o ciclo de comemorações do Dia do Administrador, da Semana do Administrador, e agora cresceu para Mês do Administrador. Na realidade, é o mês do profissional de administração, aí incluídos os administradores, que são os bacharéis registrados no Conselho, aí incluídos os administradores ainda não registrados, incluídos também os tecnólogos em administração. Então, o conceito hoje foi ampliado para profissionais da administração. E nós vamos ter hoje 2 profissionais da administração da melhor qualidade. O primeiro deles é o doutor Cristiano França. Ele é graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ele tem graduação superior em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, por isso ele está inscrito no CIA, já está também inscrito no CREMEB aqui da Bahia. Tem especialização em Administração Hospitalar, gestor em Administração em Saúde pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. Atualmente é médico assistente do Hospital Português na área de otorrinolaringologia. É membro efetivo da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e é membro da Câmara Técnica de Gestão Hospitalar do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB. Tem vários prêmios já ganhos, o prêmio Belmiro Siqueira, de Administração, o prêmio Arnoldo Matos, de Medicina, de modo que nós teremos esta noite o prazer de receber o doutor Cristiano França. Para moderar este evento, nós convidamos Leilane Baus Ribeiro. Leilane é pós-graduada em Administração pela Universidade Federal da Bahia e especialização em Gestão Pública Municipal, pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, curso de Liderança de Equipe e Gestão de Projetos, é graduada em Administração de Empresas pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Muita experiência na chefia do setor de gestão de pessoas, coordenação do setor de departamento pessoal,
criação e implantação de projetos relacionados à sustentabilidade da cultura organizacional, treinamentos comportamentais, comunicação interna, plano de negócios e marketing. Ela hoje é chefe do setor de gestão de pessoas da maternidade Climério de Oliveira. E para a satisfação de todos nós que fazemos o CRA, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde, até bem pouco conhecido como Núcleo de Estudos de Administração Hospitalar. Nós ampliamos o leque de atuação desse núcleo de estudos e convidamos a administradora, a profissional de administração, Leilane Barros Ribeiro, para comandar esse grupo. Ela vai ser a moderadora deste evento. Então, é uma satisfação muito grande apresentar esses dois profissionais de administração e também médico, nesse bate-papo chamado Tecnologia em Saúde. Nós esperamos ter uma noite maravilhosa, de muito aproveitamento, e nós queremos muito desejar sucesso neste evento aos dois profissionais, Cristiano França e Leilane Barros Ribeiro. Com a palavra, por favor, vocês dois, para começarem este evento. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, professor Edilson. O professor Edilson já falou os nossos currículos, né? O currículo de Cristiano e o meu. Nós fazemos parte do núcleo voltado ao estudo da área de gestão da área de saúde do Conselho Regional de Administração. Então, assim, aproveito a oportunidade, né, para convidar aos interessados não só a fazer parte, a pesquisar e, se tiver interesse, fazer parte desse núcleo da área de gestão de saúde, mas também aos demais núcleos que existem dentro do Conselho. Hoje à noite a gente vai ter uma conversa, uma live sobre tecnologia em saúde, e a gente achou muito interessante trazer Cristiano, que além de ser tecnólogo na área de administração, ele é médico. Então, assim, é um ganho muito grande dentro do Conselho, porque ele acaba tendo a visão tanto administrativa como a área de medicina. E por que trazer a temática de tecnologia e saúde, né? No contexto atual que a gente tem vivido de pandemia, isso tem vindo muito à voga, né? Tá em todas as notícias, em todos os jornais, a questão de saúde, a questão de tecnologia. E Cristiano vai dar uma visão geral, vai ser mais uma conversa, né? Uma live, porque é um assunto muito profundo, muito denso. Então, ele vai dar uma visão geral sobre o tema. Ele que estuda bastante essa parte, tanto essa conciliação da parte de gestão e da parte de saúde, já que ele tem as duas formações. Vou trazer agora a Cristiano para iniciar a nossa conversa. Boa noite, colegas. Professor Edilson, professor Ramiro, conselheiro do CRA, aqui presente. Gostaria também de saudar a administradora Sandra Cirne, que em 2014, quando a gente ganhou o prêmio Luiz Cerqueira em terceiro lugar na classificação estudante, ela nos foi uma peça muito indispensável para poder chegarmos a essa conquista. Vamos começar. Como disse Leilane, é um tema muito vasto. Eu tentei trazer esse tema de uma linguagem, tirei de uma linguagem técnica para mais uma linguagem coloquial. Essa matéria eu já cheguei a apresentar há 1 ano e meio atrás na Universidade Federal da Bahia, Saúde, no Instituto de Saúde Coletiva. Tomei como base essa aula que nos foi apresentada e que eu participei e atualizei para o quadro contemporâneo, para a pandemia que vivemos hoje. Bem, faço parte do Núcleo de Estudos em Gestão Hospitalar, que a partir de hoje, como falou o professor Edilson, que é nosso coordenador do Núcleo de Estudo, se chama de Saúde. Fiquei sabendo agora também que mudou o nome. E muito dessa aula que eu dei hoje foi no bate-papo, foi na transmissão de conhecimento que o professor Edilson tem nos dado apoio. Tem nos apresentado e chefiado esse núcleo de estudo.
De acordo com a norma do Conselho Federal de Medicina da Vigilância Sanitária, eu declaro não haver conflito de interesse na apresentação dessa palestra. Sendo de recursos públicos e não está sendo remunerado por nenhuma espécie, nem por laboratório, nem por empresas. Definição da palavra tecnologia. Bem, a tecnologia vem do grego, chamado tecna, tec, e logia, estudo. Tem como berço a Grécia, na filosofia. Porém, não vamos descartar também que antes da Grécia, da filosofia, já havia-se a implantação de tecnologia. Que é a definição da palavra saúde? Segundo a Constituição da Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Isso foi definido em 1946. Ou seja, não existe pessoa completamente sadia. Existe um bem-estar físico, mental e social. Eu estou falando um pouco mais rápido porque temos apenas 40 minutos para poder falar. Então, vamos nos ater em fatos mais interessantes mais adiante. Esse início é mais uma parte técnica, mas do terço para o final, vamos partir para o bate-papo. Afinal, o que é tecnologia em saúde? Tecnologia em saúde é tudo. É a aplicação de conhecimentos com o objetivo de promover a saúde, prevenir as pessoas e as doenças. Tecnologia é medicamento, tecnologia é aparelho, tecnologia é procedimento médico, tecnologia é programas de residência, programas de saúde. Se você chegar num quarto de hospital, quiser mudar a porta de outra forma, para poder ou entrar o carrinho para ficar mais acessível para o paciente, isso também é uma tecnologia. Tecnologia tem um conceito muito errôneo que só é de aparelho de informática. Não, tecnologia são novos conhecimentos, são inovações. A tecnologia como estratégia administrativa. Nós temos a importância do planejamento e controle, aí que entra o administrador, permite melhorar o serviço ao cliente, aumenta o controle da operação, evita perdas financeiras com procedimentos necessários e apoia o cumprimento da legislação evitando multas. Bem, o administrador de hoje, ele não tem que ficar somente atrás da mesa. É interessante para o administrador ele se fazer de cliente oculto, ele estar junto ao paciente, estar junto ao médico, estar junto à enfermagem, ao pessoal de apoio, para poder saber, assim, trazer a tecnologia, evitar erros, e o hospital nada mais é que um celeiro de conhecimentos. Basta apenas o administrador chegar e ir para o cliente, não só o cliente paciente, mas também os funcionários. Qual o propósito da avaliação em tecnologia em saúde? Para você poder incorporar a tecnologia, ou no SUS, ou na medicina suplementar, plano de saúde, precisa fazer uma avaliação. Por que essa avaliação é necessária? A tecnologia funciona, é útil e vale do ponto de vista sanitário, social, ético e econômico. São pontos de estudos. Esse é o básico do básico do básico. Você vai ver isso mais adiante. Diante disso, analisamos o valor e a contribuição das tecnologias para a melhoria da saúde individual e coletiva. Nós sabemos que com os blogs que tem, com as redes sociais e as informações que chegam, e tem que haver uma avaliação técnica para poder chegar a incorporar essas tecnologias, porque muitas dessas tecnologias não fazem efeito e até prejudicam. O administrador também tem que pensar qual o custo de aquisição da tecnologia em saúde. Nós sabemos que a demanda é infinita, nossos recursos são finitos. O que quer dizer isso? Você colocando um novo aparelho, vai haver a demanda, mas qual aparelho colocar? Qual aparelho de qual marca? Quais são as obras que você vai fazer dentro do hospital, dentro da clínica? Quais são aquilo ali vai fazer? Porque quando você chega e investe num projeto, outros projetos vão ficar na fila. Então, tem que ter uma avaliação bem criteriosa para saber aonde você vai apontar. É aí que o administrador entra. Nós temos uma situação agora de acúmulo de tecnologia. Eu faço parte de uma geração, me formei em 1996, já tenho 23 anos formado em medicina, e eu acompanhei nesses 23 anos de formação, que as tecnologias foram chegando, mas não foram sendo substituídas.
Por exemplo, a ultrassonografia. A ultrassonografia é ótima para paciente gestante, porque não tem a radiação. Porém, não é um aparelho que você vai ter os exames tão fidedignos quanto a ressonância nuclear magnética, que vocês veem à direita, a tomografia computadorizada. Para cada doença, existe um exame que a gente chama de Gold, padrão ouro, o tipo de exame que o aparelho que você vai utilizar para poder você visualizar. Por exemplo, ressonância nuclear magnética, visualizando as partes moles, tumores. E tomografia, nós visualizamos mais parte óssea. É interessante também que o cliente não é somente o paciente, o cliente também é o médico. Eu faço parte de várias gerações, temos médicos mais experientes que não conseguem, não foram do treinamento deles, lerem uma chapa de ressonância nuclear magnética. Eles vão visualizar somente o laudo. Enquanto já pessoas da geração mais adiante, os mais novos, conseguem ver até ressonância nuclear magnética helicoidal, até mais avançado para a minha geração. Então, o problema é que com esse acúmulo de tecnologia, você vai ter que conseguir espaço para cada aparelho que colocar. E para os dias de hoje, o espaço físico é muito restrito para você chegar e conseguir ampliar as clínicas, os hospitais. Essa é uma situação que o administrador tem que conduzir. Qual tecnologia vai incorporar? Porque demanda vai haver. Você vê no Fantástico, no Encontro da Globo, mas você no Bem-Estar, programas que eles são verdadeiros programas médicos. Porque o paciente de hoje, ele não é mais o paciente de ontem, que o médico chegava e ele pegava e falava, você vai fazer tal exame. Não, ele já chega no consultório solicitando esse exame. Vamos dar o exemplo da minha área, a polissonografia. Onde a gente visualiza ou a gente faz a avaliação do ronco. O paciente já chega querendo fazer a polissonografia. Cabe ao médico saber se tem indicação ou não. E cabe ao administrador conseguir colocar um aparelho de polissonografia. Lembrando que um aparelho de polissonografia, somente um leito não vai dar o lucro esperado. Precisa de pelo menos 3 leitos, porque existe o custo. E aí tem sempre que fazer a avaliação. Preço, o valor que o convênio repassa, que não é dos mais agradáveis, e também não deixar caro para a população que tem um particular, porque hoje só paga particular quem não tem convênio, quem não tem condições. A tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado com as enganações. Eu vou dar um exemplo de 2017. A fosfoetanonamina, desculpe, gente, é o nervosismo. Essa droga brasileira, ela prometia curar o câncer. Foi um químico, inclusive, que ele parece que morreu de tumor no ano passado. Esse químico, ele produziu essa droga só sem nenhuma avaliação, sem nenhum estudo randomizado, duplo cego, que toda pesquisa tem que ter para poder saber se você vai prejudicar o paciente ou não. O interessante é que para usar essa substância aí, era obrigatório abandonar a terapia tradicional. Imagine quantos pacientes largaram a terapia, a quimioterapia, a radioterapia para poder usar essa droga. Nos dias de hoje, nós temos algumas drogas na nossa pandemia, na pandemia que está assolando. Não vou entrar em detalhes, porque algumas drogas eu não vou polemizar, nem vou politizar, mas realmente algumas drogas não foram estudadas e estão sendo colocadas no mercado e as pessoas estão utilizando sem critérios, sem estudo, e não sabemos, essa doença nova, a gente não sabe o que é que vai acontecer mais adiante utilizando essas drogas. Vamos falar inicialmente do SUS, porque realmente o SUS é a verdadeira mãe do Brasil. O SUS ele atende todos com equidade, universalidade, integralidade. Então, a pergunta que temos que fazer para os gestores públicos: o aumento dos gastos em saúde implica necessariamente melhoria no bem-estar da sociedade? As novas tecnologias em saúde são sinônimos de melhores resultados para os indivíduos? Para isso, precisamos de ferramentas metodológicas. Como? Juntando o TI, juntando os administradores, juntando os médicos, juntando toda a equipe multidisciplinar
para poder saber se aquela tecnologia é válida ou não. Fora isso, a tecnologia já tem que ser aprovada por uma comissão do Ministério da Saúde, que vamos ver mais adiante. Conitec, para poder, é bem complexo, para o SUS incorporar uma tecnologia de saúde, vocês não têm ideia, os senhores, não têm ideia quais são o passo que é necessário para poder chegar e ser aprovada. Esse é só um exemplo de departamentos do Ministério da Saúde. Temos muito mais. Nessa pandemia, devido à necessidade, à urgência, muitos exames foram aprovados, não passaram por essa avaliação. Nós, médicos, eu sou o médico de frente, sou médico que atende a fase 1 do coronavírus. Estou há 6 meses nessa batalha. E é difícil. Às vezes, eu teve uma vez que eu atendi 6 pacientes de uma mesma família, todos tinham falta de olfato, todos tinham falta de paladar. Pedi o RT-PCR para todos, somente a metade deu positivo. Aí não sabemos se foi realmente a qualidade da marca, se foi realmente feito o exame. Enfim, temos vários questionamentos com esses exames que são feitos aí. Os médicos, como a gente já tem uma certa experiência, estamos mergulhando nessa situação, a parte clínica ela é muito importante. Bem, vou passar o vídeo institucional da Conitec, um vídeo de 2 minutos e pouco, só para vocês terem uma ideia de como é a avaliação para poder incorporar a gestão, o aparelho no SUS. No Brasil, para que um novo medicamento, procedimento, equipamento ou produto seja incorporado ao SUS, é necessário que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, faça uma avaliação para saber se a tecnologia é tão boa ou melhor do que as já utilizadas atualmente. A avaliação da Conitec, que deve ser feita em 180 dias, considera todos os estudos científicos relevantes sobre a nova tecnologia, bem como os benefícios para os pacientes e os custos envolvidos. É formada por uma secretaria executiva e um plenário. A Secretaria Executiva é composta por um departamento do Ministério da Saúde, que dá suporte técnico para o plenário avaliar as tecnologias. Profissionais de diversas instituições compõem o plenário da Conitec. São elas: Secretarias do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Federal de Medicina. O plenário avalia os estudos científicos e econômicos sobre a nova tecnologia e solicita que um relatório técnico seja disponibilizado em consulta pública para que a sociedade possa opinar. Após analisar as contribuições recebidas durante os 20 dias de consulta pública, o plenário vota e emite uma recomendação final, que pode ser favorável ou contrária à inclusão da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. Por vezes, a Conitec avalia tecnologias já utilizadas no SUS e, dessa forma, a recomendação pode ser para alterá-la ou retirá-la. Com a recomendação da Conitec em mãos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde decide se concorda com a comissão e publica sua decisão no Diário Oficial da União. Caso a decisão seja favorável à incorporação da tecnologia, os órgãos do SUS têm 180 dias para disponibilizá-la a toda a população. Para conhecer melhor a Conitec, acesse. Bem, colegas, vocês viram como realmente é difícil a incorporação e como é criterioso e realmente tem que ser por causa do erário público. Como a incorporação da tecnologia na saúde suplementar, nos hospitais filantrópicos e privados? Por 2 momentos, por 2 formas. Pela revisão da ANS de procedimentos, que ocorre a cada 2 anos, ou então por meio da judicialização. É o que a gente falou mais no início. Os pacientes eles começam a conhecer os procedimentos e começam a exigir entrar na justiça. O que é que acontece? Os planos de saúde. Eles entram, veem que está tendo uma demanda muito grande, aquele valor é alto, então eles sentam para poder conversar com cada credenciado seu.
Por isso também que a tecnologia ela chega muito mais rápido nos hospitais particulares, nas clínicas, do que nos hospitais públicos. Essas 3 palavrinhas, eficácia, efetividade, eficiência, nós vemos tanto em medicina quanto em administração. Na medicina, a eficácia ela equivale ao resultado produzido em laboratório, in vitro. Você faz aquela pesquisa, como é que aquela célula, como é que aquela vacina vai funcionar no laboratório. A efetividade seria o resultado da amostragem. É você pegar uma população, utilizar estou dando exemplo da vacina, porque está todo mundo falando de vacina, pode ser qualquer outra tecnologia. O que é que vai fazer naquela população, a efetividade? Você está pegando, no caso da vacina, você está pegando pessoas sadias, implantando uma vacina. Vai produzir doenças? Vai ser benéfico? Com esse resultado da amostragem, vai ter eficiência, que aí o próprio administrador ele vai fazer. O próprio médico ele vai ver se vale a pena passar aquela medicação, aquela vacina com aquele preço, no custo-benefício. Bem, a palavra-chave, gestão de saúde, a eficácia, nós já conhecemos desde a faculdade, são a obtenção de metas e objetivos. A efetividade, como causa realmente aquele efeito. A eficiência, como é que podemos utilizar esse produto com o mínimo, o máximo com o mínimo. Estamos vivendo a pandemia, o tempo também é limitante. Quando os dados são necessários para ontem, talvez não valha a pena formular uma análise econômica, mas apenas a apreciação de custos. É o que estamos vivenciando hoje. Todo o Brasil ele não está fazendo a licitação estudo. Nós vemos isso muito na compra dos aparelhos respiradores. Comprou-se sem saber se estava sendo por pessoas leigas, sem saber se ele funcionava, se estava sendo aprovado pela vigilância sanitária. Mas, enfim, acreditamos que eles agiram na melhor das boas intenções. Vou passar para os senhores como é que fazemos o diagnóstico da pandemia, só para os senhores terem uma ideia. Aqui, onde os senhores veem aqui, verde é a doença. O coronavírus, ele começa, se infecciona e leva pelo menos 3 a 5 dias para se manifestar. Tem-se o início dos sintomas. Não adianta pedir o exame nesse período. O exame só pode ser pedido 3 a 5 dias após os sintomas. Seja o IgM, que o IgM são os anticorpos que funcionam durante a doença cai depois do 10º dia após os sintomas, 15º dia após a infecção, cai-se o IgM. Alguns laboratórios, em vez de dosar o IgM, eles dosam o IgA. E o PCR não é para dosar anticorpos, é para poder dosar, para poder ver se existe o vírus na pessoa. Existe um limite para pedir cada exame desse. O IgM, ou o IgA, depois do 20º dia da infecção, não adianta, vai dar negativo. O PCR, depois do 25º dia, que é o limite máximo, consideramos na prática clínica até o 15º dia, início dos sintomas, ou seja, 20º dia, nós consideramos o PCR. Depois disso, não valerá a pena. Por exemplo, eu sou otorrino do Hospital Português. Não adianta eu fazer o IgM e o PCR. Agora, eu vejo se eu tive Desculpe. Eu só faço o exame, o IgM. Eu não preciso fazer o PCR. Eu faço o IgM para ver se estou no anticorpos, com anticorpos. O IgG, eu já fiz o IgG no passado. O IgG são os anticorpos mais antigos. Ele só vai começar a dar positivo quando a doença já está no final. Por que é que eu quero explicar isso aqui?
temos que saber utilizar as tecnologias, temos que saber solicitar os exames, porque os recursos são finitos. A demanda é infinita. Se todo paciente que chegar e quiser, eu quero o exame do sangue, eu quero o exame, tem que fazer tem que ser uma avaliação. Se não, se vai gastar valores, que esses valores poderiam ser empregados em outras situações. Bem, eu gostaria de mostrar um pouco do que mudou para nós, cirurgiões, no centro cirúrgico, logo quando começou a pandemia. Aqui é um colega em um hospital daqui de Salvador, onde essa capa é descartável, essa máscara é uma máscara da 3M, é uma máscara que funciona, que veda realmente 99,9%, isso aqui tudo tem um custo. Aqui não está mostrando, porque isso aqui foi uma cirurgia de pouco tempo, mas as cirurgias de longo tempo, os cirurgiões também, tanto os cirurgiões quanto o pessoal da UTI, estão usando fraldas. Porque se desparamentar isso aqui, já foi. Isso aqui é jogado fora. Isso aqui tudo é custo. E o convênio, a tabela não mudou. Mudou o trabalho para os gestores, para os administradores, porque o hospital tem que atender os pacientes, tem que atender com a mesma qualidade e com toda a segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Houve-se todo um remanejamento da CCIH, da Comissão de Infecção Hospitalar, onde se colocou-se a sinalização visual em todo o hospital, e não sabemos até quando iremos com essa mudança. Aqui foi logo no início da pandemia, já não utilizo mais esse tipo de máscara, porque logo quando começou a pandemia, essa máscara é a N95, é uma máscara super desconfortável para quem fica atendendo durante 6 horas. Essa válvula não se usa mais. Essa válvula, ela protege o profissional, mas quando exala, se não protege o paciente. O face shield, inicialmente, é todo aberto. Hoje já usa um face que é mais colado. Então, tudo isso a gente foi aprendendo na pandemia. O país onde aconteceu, onde se iniciou, não nos passou nenhum conhecimento. Na verdade, não sabia nem se eles tinham esse conhecimento para passar para a gente. Então, nós fomos ao tempo, junto com os grupos médicos, junto com os administradores, falando como é que deveria ser esse EPI, como é que a gente deveria se paramentar. Levando em conta que realmente o equipamento funciona, tanto que eu estou suscetível a pegar a doença. Eu não tenho nem IgM, nem IgG, e nunca tive o coronavírus. Nem eu, nem os 26 otorrinos que trabalham no Hospital Português. Aqui foi logo uma charge no início da pandemia, aqui prestando homenagem aos técnicos de enfermagem, a fisioterapeutas, aos enfermeiros que realmente foram heróis. A gente não sabia o que estava realmente acontecendo com essa doença. Essa situação aqui, são 3 fases da doença. A fase 1, os otorrinos recebem, e o pessoal da emergência, os clínicos, e a fase 2 e 3 são as fases mais evoluídas da doença. Temos que agradecer, somente 5% chegam a essas fases. E muitos dos profissionais de saúde perderam a vida lutando. Provavelmente, muitos vão sair com sequelas mentais. Eu, pessoalmente, gostava muito de abraçar paciente, apertar a mão do paciente. Eu tive que me adaptar até para poder chegar e, esses dias, fui ver uma pessoa cortar o meu cabelo aqui em casa. Quando eu fui entregar o dinheiro, sem querer, eu puxei a mão. Isso já é uma coisa instintiva. A gente foi treinado a não mais abraçar ninguém, mas apertar a mão. Tomara que mude depois da vacina. Bem, vamos falar sobre a vacina, uma coisa rápida que está realmente em todos os noticiários. Temos atualmente 8 vacinas em pesquisa. A mais promissora é da Oxford. A Oxford, junto com a Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca. A AstraZeneca é um laboratório de profunda admiração, porque você, para poder
produzir uma vacina são 3 fases. A fase primeira, que descobre a vacina, a eficácia. Isso leva-se geralmente 1 ano, 6 meses a 1 ano para poder descobrir a vacina. Depois leva-se 1 ano para poder fazer a fase 2, para poder ver se realmente tem efetividade. Depois que a fase 2, que você pega, coloca em animais, né, a fase 2, depois vem a fase 3, que você vai pegar uma população para poder ver se realmente tem os anticorpos. A AstraZeneca, ela se juntou com a Fiocruz, montou uma empresa chamada Fiocruz Brasil, em São Paulo, e só depois da fase, normalmente, só depois da fase 3, que você vê realmente que a vacina produziu, você vai realmente produzir, construir uma fábrica. Porque a fábrica, ela não é igual uma padaria, que você pega uma padaria e constrói pode fazer pão doce, pão salgado. Não, a fábrica só vai servir para aquela. Fora alguns detalhes de alguns aparelhos, você pode colocar outra vacina, mas o custo não vale. E a AstraZeneca, ela está construindo a fábrica junto, paralelamente, com as pesquisas que estão sendo feitas. Bem parceira promissora, mas a AstraZeneca, ela realmente se arriscou muito, nossa admiração, porque se não der certo, vão ser 2 bilhões de dólares, diga-se, de vidas, que vai ser jogado no lixo. A análise econômica, vamos mudar um pouquinho mais rápido, porque o tempo já se vai. Bem, tipo de análise econômica, nós temos custo de minimização, custo de utilidade. O microfone aberto. Enfim, agora é só torcer para tudo dar certo. Acho que é o microfone aberto lá, né? Pronto. Pronto, eu tirei o microfone que estava funcionando. Bem, nós temos essa tabela, e essa tabela realmente não dá para poder chegar e falar em apenas 1 hora. Existem vários tipos de tabelas de análises econômicas que se aplicam. Eu trouxe uma situação prática para poder raciocinarmos. Nós temos o medicamento A, B, C. Bem, o medicamento A, custo para tratar 100 pacientes. Isso aqui é para saber se é mais vantagem o medicamento A, B ou C, tá ok? Custo para tratar 100 pacientes. Nós temos 30 mil pacientes, ou 30 mil reais para tratar 100 pacientes. Número de vidas salvas, 10. Custo, razão, custo da efetividade, 3 mil. Aqui nessa tabela, se nós pararmos para raciocinar, vai ver que realmente o custo para o medicamento C leva vantagem. 18 mil para tratar 100 pacientes. O número de vidas salvas o custo foi menor em relação aos outros, o número de vidas salvas foi maior, e a razão de custo realmente foi menor. Tá? Mas aqui nós temos uma outra questão, que aí é que o gestor ele vai entrar. Nós temos 2 drogas, onde 96, a eficácia é muito parecida, o tempo de resposta é muito parecido, o tempo da ampola é muito parecido, ou seja, todos os parâmetros que você aplicar aqui são muito parecidos, que no final o custo total realmente vai ser muito parecido. Onde é que entra o gestor? Caso precise aplicar para milhares de pacientes, vai-se realmente economizar muito esses poucos reais, e você vai multiplicar por milhares. Mas tudo isso aqui é mutável. Nós estamos na pandemia, onde hoje já estamos diminuindo, pelo menos no ápice da pandemia. Tem um parâmetro aqui que a gente não levava mais, os médicos, os gestores não estávamos levando em consideração todos esses parâmetros. Nós estamos levando em consideração somente esse aqui, a quantidade de dias.
5 dias, 7 dias. Por quê? Porque os leitos não estavam existindo. E assim, a gente estávamos com receio de ter que escolher qual paciente iria ser internado, qual paciente iria receber oxigênio, qual paciente iria se entubar. Então, para cada situação, não existe forma. Para cada situação, o parâmetro é diferente, é aplicado de forma diferente. Falar rapidinho sobre telemedicina. A telemedicina ela está em alta. Não vamos atrapalhar a telemedicina com teleconsulta, porque a telemedicina existe várias formas. Teleeducação, como estamos tendo aqui, a teleassistência à distância, a telesaúde. A teleconsulta é apenas um dos ramos da telemedicina. E a teleconsulta, para explicar para os colegas, gestores, que a adesão das especialidades médicas ela está sendo feita passo a passo. Algumas sociedades estão aceitando, outras não. Não existe nessa pandemia, nós percebemos que não existe uma razão, uma situação. É aplicável a cada momento. A Associação Brasileira de Psiquiatria aprovou a teleconsulta. Os psiquiatras não precisam ter contato com o paciente. Então, a sociedade orientaram a seus associados que podem, sim, a psiquiatria pode atender através da teleconsulta. Já a Associação Nacional de Medicina do Trabalho orientaram os médicos não atenderem, porque precisa auscultar, precisa visualizar o paciente, precisa ver como é que o paciente está vindo a marcha, como é que o paciente ele realmente se comporta. Muitas vezes precisa do oxímetro e de outros aparelhos. A associação que eu faço parte, que é a Associação Brasileira do Otorrino, eu não sou adepto da teleconsulta, porque minha especialidade precisa trabalhando com cavidades, precisamos de aparelhos, endoscópio, para poder olhar a obstrução nasal. A gente não sabe se o paciente está tendo apenas uma rinite ou um tumor escondido lá atrás que está crescendo. Na laringe, a rouquidão, para ver se é um refluxo, se é um calo na corda vocal. Mas a minha sociedade brasileira, que eu pertenço, ela deixou muito à vontade para os seus próprios associados eles escolherem. Tem muitos colegas meus que estão fazendo a teleconsulta e estão fazendo muito bem. Lembrando que as associações de especialidades, elas emitem orientações, mas quem regulamenta são os conselhos regionais e o próprio Conselho Federal. Espero que tenha sido do agrado dos colegas. Se precisarem, estamos lá no Hospital Português. Gente, como eu falei, é um assunto altamente denso, interessante. Eu gosto de Cristiano estar trazendo esse conteúdo para a gente, porque ele une os dois lados, né? Une a administração, une medicina e consegue compilar isso muito bem, como vocês puderam ver nesses minutos, né? Nesses 40 minutos de explicação. Que o Cristiano conseguiu trazer um pouquinho de cada ponto desse assunto de tecnologia em saúde. As unidades de saúde são unidades muito complexas, né? E no momento de pandemia acabou se tornando mais complexas ainda, né? Eu acho que com o que o Cristiano trouxe, a gente conseguiu observar, né, os dilemas de logística, financeiros que as unidades de saúde estão passando nesse momento, né? Que ainda não acabou, então ainda continuam passando. Então, aumento de custo absurdo sobre a aquisição de EPI, se vocês forem levar em consideração que é feito sempre um planejamento de aquisição de medicamento e EPI no final do ano para se consumir no ano posterior. Na maioria das unidades de saúde, a gente gastou em um mês o que gastaria de um ano de EPI, né? Um aumento de custo muito grande, não só a questão de consumo, de quantidade, mas o preço que esses EPIs atingiram no mercado, né? Se você comprava uma caixa de máscara por um valor, aquela caixa de máscara se multiplicou por 10, 20 vezes o valor. Então, assim, todo o planejamento financeiro dessas unidades foi praticamente por água abaixo, né? Então, como o Cristiano estava falando, muitas vezes você tem que pensar, você não tem tempo para fazer uma análise financeira profunda, né? E você vai ter que optar, muitas vezes, por algo que talvez seja mais caro, mas que vai desocupar um leito de uma maneira mais célere, como ele trouxe muito bem explicado no exemplo dele, né?
Eu vou daqui a pouco abrir para perguntas se as pessoas tiverem alguma coisa para trazer para questionar a Cristiano. Só que eu trouxe algumas perguntas para Cristiano responder também. Diante desse novo normal que foi trazido pela pandemia do coronavírus, né? Como você vê a importância da tecnologia em saúde? A gente sabe que muitas dessas tecnologias já existiam e estão sendo mais aplicadas agora, e tem tecnologias sendo criadas, né, em real time, a gente vivendo e sendo criadas novas tecnologias e aplicando tudo ao mesmo tempo. Como você vê essa importância? É uma pergunta difícil de dizer. Muitas coisas que a gente muitos assuntos que a gente comenta pela manhã, no outro dia já não é mais verdade. Por exemplo, depois do carnaval, atendi alguns pacientes que já esperávamos depois do carnaval a famosa virose. Só que eram viroses diferentes, que elas permaneciam com febre 2, 3 dias. As viroses que atendemos há cerca de 23 anos, não apresenta febre. Então, e veio muitos pacientes com febre diferente. A gente sabia que era uma situação diferente. E logo no início de abril, somente atendíamos com uma máscara cirúrgica, que é essa máscara. Eu trouxe algumas máscaras para mostrar para os senhores. A gente atendia com essa máscara. Até hoje eu não entendo. E com a cara e a coragem, examinávamos os pacientes, fazia endoscopia, o paciente tossia em cima de todos os otorrinos que atendiam. A gente não entende como é que nenhum otorrino, Deus realmente protege as crianças, as gestantes e os otorrinos. Então, depois que foi passado o tempo, mudamos para a N95, aquela máscara que eu mostrei, começou a ferir. Teve um momento que eu trabalhei com aquela máscara e de segunda-feira, na quarta-feira já estava todo ferido no meu rosto. Comecei a trabalhar com a máscara de tecido, porque realmente eu não conseguia atender os pacientes com a N95. Foi quando o CCIH foi lá, a comissão de infecção hospitalar me chamou a atenção. Eu disse, doutores, eu tenho que continuar trabalhando. Como é que vamos fazer? Está chegando a nova máscara e vamos experimentar. É uma máscara da 3M, que realmente é uma máscara super confortável. Essa aqui, ela é alcochoada. Atualmente, essa máscara que utilizamos. Não estou fazendo propaganda 3M, apenas é o produto que estamos utilizando que realmente salvou nossas vidas. É um produto que ela protege, é um produto que era usado para construção civil, para os engenheiros utilizavam, e adaptamos para parte médica. Ela é alcochoada e ela é feita de lona. Essa máscara é recomendável usar 15 dias. Eu só consigo usar 4 porque eu converso muito no consultório. Mas antes de chegar nessa, essa máscara, começamos a pandemia, agora estamos com essa. Mas no intervalo, utilizávamos essa, que era da 3M também. Depois descobriu-se que essa máscara da 3M, como eu falei, ela protege o profissional, mas não quando tem uma válvula que ela exala e não protege o paciente. Nós temos que usar uma máscara, porque como paciente eu preciso examinar a boca, o nariz do paciente, o paciente vai ficar sem máscara, tem que ser uma máscara que proteja tanto a mim quanto o paciente. E realmente foi essa tecnologia que chegamos agora. Se amanhã vai ter outra máscara que seja melhor que essa, com certeza outras empresas estão pesquisando. Não só essa tecnologia, nós podemos falar até as capas, realmente, quando as capas chegaram, eram capas grossas de TNT. Eu desconhecia o que era TNT. Acho que a maioria dos colegas não sabia. Hoje todo mundo sabe o que é TNT. Todo mundo virou especialista em TNT depois dessa pandemia, né? Sobre gramatura, TNT, isso. Acaba que virou... Então, e a tecnologia está andando muito rápido. Então, a gente não sabe onde vai parar. Quando é que muitos de nós aqui poderiam estar falando, conversando, só de lembrar que hoje, quando chegou 4 horas da tarde, vai ter a palestra hoje do Conselho Regional de Administração. Se eu tivesse que sair do Hospital Português, na Graça, para
o auditório do Conselho Regional de Administração da Tancredo Neves, eu ia ter que sair 4 horas. Eu disse, não, está muito cedo, eu vou começar realmente a me aprontar às 18h15, porque eu não preciso estar presente. Então, essa é uma tecnologia que veio para chegar. Acredito que não vai ser toda palestra, a gente vai precisar ter contato com as pessoas, com o network, porque nós sabemos que o maior conhecimento não é aqui na tela, o maior conhecimento é na hora do cafezinho, entre um ou outro chegar e conhecer, mas achamos que a situação vai ser híbrida. Cristiano, eu vou trazer aqui alguns comentários dos nossos colegas que estão nos assistindo no momento. Ok, por favor. Teve alguns colegas elogiando, né, falando sobre o Obrigado. conteúdo que foi passado de uma forma excelente, muito boas explicações que Viviane colocou aqui. Paulo Garcia está perguntando, na sua opinião, qual o maior desafio que temos para 2021 quando se trata em conciliar as demandas econômicas da gestão de saúde com as boas práticas clínicas? Na verdade, são várias respostas aí. Paulo, nosso colega do Núcleo de Estudos, do que fazemos parte, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer na semana que vem. Nós sabemos que o que está acontecendo nos outros países vai acontecer no nosso país. Cabe aos gestores eles se programarem para poder enfrentar. Vai vir a segunda onda. Muitos perguntam o que é a segunda onda. A gente não sabia até uma semana atrás o que era a segunda onda. Se a segunda onda ia ser um vírus mutável ou se as pessoas que estão suscetíveis vão pegar. Conversando com pesquisadores, a segunda onda vai vir. E vai vir provavelmente em dezembro ou janeiro, porque isso está acontecendo em outros países. Nós não vamos ser diferentes, não somos melhores nem piores que ninguém. Então, vai acontecer a segunda onda e temos que observar o que está acontecendo nos países para saber se vamos entrar num fechamento, num cuidado maior como está acontecendo agora, ou realmente, na verdade, não tem como saber. Está modificando, por exemplo, o naso. Eu trabalho muito fazendo endoscopia nasal. Trabalhamos em cavidade. Quando eu olho o nariz do paciente, eu não tenho como saber o que é que tem entre o nariz e a garganta. No início, a nossa sociedade reuniu os otorrinos e perguntaram: o que é que vocês acham? Vocês acham que a endoscopia nasal ela vai contaminar o paciente um a outro utilizando? Vamos deixar de fazer endoscopia nasal. E nossa profissão ela é, de certa forma, unida, porque nós não achamos, nós temos que fazer... Existem 3 tipos de médicos. Existem os médicos pesquisadores, que descobrem. Existem os médicos professores, que pegam conhecimento e repassam para os médicos executores. Os médicos executores têm que seguir as orientações que são dadas. Foram alguns dias sem usar fibronase. Foi muito difícil de fazer diagnósticos e saber o que o paciente estava acontecendo atrás, se era secreção esverdeada, se era apenas uma rinite. Pegaram alguns professores otorrinos da faculdade do sul do país, pegaram os endoscópios, botaram no ultrassom e perceberam que realmente não tem, o vírus ele fica inativo depois de pouquíssimos minutos. A gente deixa 15 minutos como segurança, mais 1 ou 2 minutos ele já fica inativo. A gente tem que dar sorte, temos que agradecer a Deus que esse vírus ele é realmente muito frágil. Só você botar um pouco de álcool, realmente ele se destrói. E se ele está fazendo esse estrago agora, imagine se ele fosse resistente. Esse é o nosso receio. Então, os gestores que conseguirem realmente, agora os hospitais agora estão voltando, os pacientes estão voltando, com os outros tipos de doenças que não foram tratados, precisam fazer um caixa para se preparar para 2021, porque 2021 não sabemos o que vai acontecer. Interessante, né? Cristiano trabalha no hospital privado, eu trabalho no hospital público, e apesar de serem realidades muito diferentes, assim, o que está igual é essa incerteza, né? Estamos nos preparando, mas acaba aqui nos preparando para um pouco de tudo, né? E pode ser que o que aqui a gente está se preparando
aconteça ou a mais ou a menos daquilo que estamos preparados, né? O administrador Adriano Portumaia, ele está falando o quanto é interessante ver um médico com formação em administração. Ele trabalha em um hospital e vê que existe uma grande dificuldade em os médicos entenderem a dificuldade de incorporação de novas tecnologias. E ele te pergunta, Cristiano, como gerir a melhor oferta do cuidado médico ao seu paciente, sabendo que os custos nem sempre são aceitos pelo SUS e pela saúde suplementar? Como a primeira parte da pergunta? Como gerir a melhor oferta de cuidado médico ao seu paciente, sabendo que os custos nem sempre são aceitos pelo SUS e pela saúde suplementar? Bem, como é que utilizamos na rede privada? O que não é coberto pelo convênio é particular. Existem custos, existem investimentos profissionais, existem conhecimentos que foram investidos. O profissional tem que ser remunerado, tanto técnico de enfermagem, quanto enfermeira, quanto o médico que está ali fazendo aquele exame, e ofertamos. Para o médico, existe uma certa vantagem, que o médico, de certa forma, é o detentor de conhecimento. Quando chega um paciente no consultório e você fala, olha, você precisa fazer esse exame, por causa disso, o paciente, ele corre atrás. Quem está ali, o conhecimento de causa é o médico. Isso é uma coisa boa para o médico, mas também não é uma coisa muito legal, não. Por quê? Hoje nós somos adeptos do compartilhamento de decisão. Eu apresento o tanto que minhas consultas elas levam de 20 a 30 minutos, porque eu levo realmente, por mais simples que seja, eu explico tudo ao paciente para ele poder chegar e dizer realmente se ele vai querer fazer aquele exame, se ele vai querer aquele tratamento, eu sempre dou uma segunda opinião. Para a rede privada fica mais fácil. Para o SUS é mais difícil, porque existe uma situação de, como é que se fala, dinheiro carimbado, né? É um dinheiro uma verba engessada. Você não tem como chegar, ter essa flexibilidade como temos no hospital privado. Aí justiça, judicialização, é uma situação que é ruim também, porque você tem que escolher dar um medicamento de 300 mil reais para uma pessoa ou vai dar 300 mil reais para o tratamento de várias pessoas. Quando eu estava no Instituto de Saúde Coletiva, o nosso professor, Luiz Eugênio, ele perguntou para os médicos e administradores que estavam lá, nossa turma era heterogênea, e todo mundo chegou e falou, não, tem que pegar 300 mil reais e beneficiar 1.000 pessoas. E ele fez a segunda pessoa, se fosse seu pai ou sua mãe, aí todo mundo entraria na justiça. Só que a situação é essa. A saúde não é igual a um comércio, não é igual a um supermercado, um CDC. Aí nós temos outra situação que temos a vida. Não é medicina, muitos falam que o marketing de medicina é muito engessado, mas tem que ser mesmo, porque a vida não tem preço. Cada caso é um caso. Cristiana, a gente recebeu mais alguns minutinhos aqui, que eu recebi a mensagem de Alana, então vai dar para ler o restante das perguntas. Paulo Roberto perguntou assim, qual é o seu sentimento quanto ao prazo para as vacinas chegarem? Olha que pergunta difícil. Bem complicado. O que é que temos é a mesma pergunta que nós temos em relação a essa parte da vacina. Nós médicos. A ciência não deve ser feita rápida. A ciência não pode ser... tem que ser feita com parcimônia, tem que ser testada, retestada, tem que se publicar. O que estamos percebendo é que existe uma pressão muito grande em relação aos pesquisadores. E nós não sabemos o que acontece na indústria farmacêutica. Nós não sabemos o que é que existe por trás. Eu acredito, isso é a opinião minha, Cristiano, que 50% das vacinas vão dar certo, 50% das vacinas vão dar errado. A preocupação é você pegar uma vacina, uma vacina, quando você aplica uma vacina no paciente, é diferente de você aplicar um medicamento. Por exemplo,
muitos de nós fazemos uso de alguns medicamentos que, quando você vê lá na bula, causa gastrite, que causa alguns efeitos colaterais. Você está pegando uma pessoa doente, você vê o custo-benefício, o que é que vai utilizar. Olha, esse medicamento causa isso, essa indisposição, mas você precisa utilizar uma quimioterapia. Você vai utilizar para poder você sobreviver, mas isso vai cair cabelo. Vacina é diferente. Se a pessoa pegar pessoas saudáveis, você tem que saber o que é que vai acontecer mais adiante. Será que você aplicando essa vacina vai deixar a pessoa doente? Mas, assim, achamos que essa vacina deve sair até o final do ano. Falamos com vários pesquisadores, temos essa opinião em comum dos médicos, deve sair até o final do ano. A questão é que, para você chegar e se proteger, cada vacina ela age de uma forma diferente. Uma vacina evita o vírus de entrar na célula, porque pega o vírus ele precisa de se acoplar na célula, como se fosse uma chave na fechadura e entrar. Tem uma vacina que impede essa entrada do vírus. Tem outra que impede, que faz com que os anticorpos ataquem o vírus. São várias vacinas que estão agindo de forma diferente. A Oxford, ela impede que o vírus entre, se eu não me engano. Mas a chinesa, que eu estava assistindo hoje, ele coloca um vírus inativo, já um outro tipo. Vai ter momentos que acredito que para a pessoa ficar realmente protegida, vai ter que tomar 4 ou 5 vacinas. Porque vírus foi feito para poder chegar e burlar a defesa. Tanto que todo ano nós temos uma vacina para influenza. Por quê? O vírus, ele modifica. Mas vai passar. Por quê? Passamos. Nós temos, acredito que a maioria de nós temos 30 a 50 anos. Teve a época da HIV, que todo mundo achou que ia morrer. O HIV foi uma situação terrível. Na época que eu estava na faculdade, foi aqui que saiu. Hoje, antigamente, HIV, você tinha que tomar um punhado de medicamento que enchia 3 mãos e voltava para dentro. Hoje é um comprimidozinho e o HIV, quando o paciente é soropositivo, se tomar o medicamento, vai fazer um exame mais adiante, que nem o exame vai detectar o vírus no paciente. Tá? Então, houve o ebola, houve aquela doença dos viajantes, a Escherichia coli, que é aquela doença do caminhoneiro, que se desfazia todo, o paciente se desidratava em questão de horas. Tudo isso passou aí, por esse histórico da humanidade, acreditamos que isso vai passar também. Cristiano, tem mais alguns comentários aqui, alguns elogios, né, falando muito bem colocado, Luiz Eduardo, André Luiz Xavier falando sobre muito interessante, enriquecedor o tema abordado, dando parabéns, Adinaldo dando parabéns também, Maria de Fátima dando parabéns. Eu vou trazer aqui uma colocação de Dayana, ela está falando assim, poderíamos dizer que a questão da burocracia, a falta de honestidade por parte do governo com o dinheiro da saúde pública atrapalha bastante a gestão? Sim. Para vocês verem, quando passamos aquele vídeo da Conitec, a burocracia que é para poder chegar e incorporar uma tecnologia no SUS. Nós vimos que nessa pandemia houve uma certa liberdade para os gestores, estamos numa emergência, saímos do pico, mas estávamos numa emergência que precisávamos salvar vidas. Então, foi liberado verba e os gestores tiveram liberdade para poder chegar e utilizar essa verba como assim lhe conviesse. Mas, como eu posso falar, eu não sei se foi assim de conhecimento deles ou não, em relação à tecnologia ruins que alguns adquiriram, mas eu acho que o nosso Tribunal de Contas eles conhecem muito bem seus gestores. Por isso que é necessário essas fiscalizações. E, Cristiano, não é só uma questão também, às vezes as pessoas acham que o problema do sistema de saúde é majoritariamente a parte de corrupção, desvio de dinheiro. Não que não existe, né? Existe no nosso país em todas as áreas, não só da saúde pública. Mas se as pessoas pesquisarem um pouco, vão descobrir que o SUS é a saúde pública, o Ministério da Saúde é um dos ministérios que mais devolve recursos. Né? Então, quando chega e fecha o exercício, se devolve muitos recursos que não são utilizados, seja por falta de planejamento dos gestores,
que não se planejam para a liberação desses recursos, seja por questão de excesso de burocracia, como a colega Daiana colocou, né, que acaba dificultando alguns processos de aquisição de melhorias para as instituições, seja por liberação de recursos na calada da noite. Assim, no setor público tem muita questão de virada de ano e, de repente, aparecer um recurso do nada na conta, no nosso caso, nos hospitais, mas eu acho que isso deve acontecer com a área de saúde e outras áreas também, né? Então, assim, nem tudo é só corrupção, tem falta de planejamento, tem a colocação de recursos em momentos inapropriados, né? Então, você se planeja mal, até mesmo porque as ferramentas de planejamento que que lhe são ofertadas também são ruins pelo governo, né? Eu gostaria de deixar claro, colegas, que o SUS é uma grande mãe. Sim. O SUS está desde vacinas que as pessoas tomam e não precisam pagar diretamente, isso vem do nosso bolso, mas o SUS vem ele fiscaliza e promove o saneamento, promove vacinação. O SUS é uma verdadeira mãe. Se algum de nós aqui não tivermos condições para poder chegar e ser internado, pode ir no hospital público que você vai ser atendido. Não sei se vai ser bem ou mal atendido, mas vai ser atendido, diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, vocês, se ficarem doentes lá, quem não tem condições não é internado, não é atendido. Aqui, o SUS, ele absorve uma grande... tem os defeitos? Tem, mas é um programa que ele é exemplo para todo mundo e ele realmente é uma grande mãe. Deixar isso bem claro. Verdade, Cristiano. Às vezes as pessoas não têm noção da grandeza do SUS, né? Do tanto que ele oferece e como é diferente do que é ofertado nos outros países. É lógico que tem muito a melhorar, mas a gente também tem que agradecer pelo o que nos é ofertado. André Luiz Xavier está perguntando se a aula está sendo gravada. Tá sim, André. Ele botou assim, vale a pena ver de novo. Obrigado. Aristófanes botou, Muniz Fernandes colocou palavras para reflexão. Rafael da Silva botou parabéns, excelente evento. Luiz Eduardo está perguntando para você, Cristiano, na sua opinião, a vacina estará disponível para todos no primeiro momento? Está querendo saber se você acha que vai ser disponibilizada para toda a população logo no primeiro momento. Toda a população, acredito que não, porque também não vai ser necessário. Todos que puderem se vacinar, têm que se vacinar. Porém, estudos feitos afirmam que 70% da população, se já tiver imunizada, já existe um bloqueio, porque aquele paciente que tem o vírus, ele vai esbarrar em outras pessoas que têm proteção. O vírus não circula, né? Não circula. Existem vários artigos. Existem artigos que é 30%, 40%. Eu acredito nos 70%. Primeiro vão ser os idosos. As pessoas se enganam que não é o vírus que mata a pessoa. É a tempestade imunológica. No momento que um vírus ele entra na célula e se replica em 500, o corpo da pessoa ela começa a produzir tantos anticorpos que começa a destruir os órgãos onde o vírus ele se aloja. Por isso que essa doença é muito difícil e temos que entrar com o medicamento no momento certo. Corticóide não se pode usar nos primeiros 5 dias, porque diminui um pouco a imunidade e o vírus se replica. Mas a partir do 5º dia temos que usar corticóide para diminuir a tempestade imunológica do indivíduo. Por isso que os idosos estão sendo mais acometidos, porque eles têm várias memórias, várias células de memória, diferente das crianças que não têm a célula de memória. Então, no momento que os idosos e alguns pacientes que têm a genética mais aprimorada, que se defendem mais que os outros, levam desvantagem. Então, acredito que, respondendo à pergunta, acredito que, pelo que a gente tem visto, pelas orientações das autoridades, primeiro serão os profissionais de saúde, os idosos e, provavelmente, as crianças também, porque essa segunda onda deve atacar os jovens e as crianças, como estão vendo em alguns outros países.
Cristiano, vou trazer mais algumas colocações aqui. Raimundo Santos colocou excelente palestra, tema relevante. Parabéns à diretoria, ao professor Edilson Freire, equipe do CRA Bahia, em especial ao doutor Cristiano França, a mediadora Leilane Ribeiro, sucesso. Daiana colocou parabéns a todos os organizadores. Emily Melo falou excelente palavras e ponderações, Cristiano. Deixa eu dar uma olhada. Tânia Maria falou, pesquisa em qualquer área é delicada e tem que ser feita com método. Concordo com você, Cristiano. Rafael Saturno colocou excelente palestra, palavras muito bem colocadas, o tema foi bastante esclarecedor e rico em informações. Parabéns aos organizadores e ao Cristiano por tamanha sensatez nas palavras. Tá arrasando, Cristiano. Obrigado, colegas. Cristiano, lembrando que é a primeira vez que eu estou dando para uma turma de administradores. Já sabe que já pode falar porque está fazendo sucesso. Mas não, e estou feliz, porque eu estou vendo a quantidade de participantes, variou entre 48, está 44, então, obrigado pela presença de vocês. Cristiano, eu agora vou colocar uma pergunta para você, assim. Você, eu acho que traz o melhor dos dois mundos, da administração e da medicina para a gente, né, para conseguir conciliar, que muitas vezes as pessoas, às vezes, entram em choque e entendem que a área assistencial e a área administrativa é inconciliável dentro de uma unidade hospitalar. Você é a prova viva de que não é, né, que tem que caminhar juntas. Como os profissionais de administração podem se inserir nesse cenário tanto de tecnologia, de gestão na área de saúde, na tecnologia em saúde, como os profissionais da administração podem se ver inseridos dentro desse contexto e podem estar ajudando também a assistência? Como você vê isso? Os administradores mais experientes, como já disse, tem experiência, realmente isso não tem preço. Se a gente pudesse comprar a experiência, seria maravilhoso. É mais experiente que mais errou. Então, já sabe que não pode errar. Aos que estão começando, existe uma nova situação que temos observado. Hoje, temos que ser competentes em todos os campos. Uma formação só já não é suficiente. Tenho colegas que são médicos e advogados, são perfeitos. Quando eles pegam uma situação, eles visualizam muito mais que um advogado que não tem conhecimento. Vou dar exemplos para os senhores. Um exemplo que o doutor Adilson Leite, que já foi meu advogado, que Deus o tenha, eu oro todo dia por ele. Doutor Adilson, ele chegou, me deu um exemplo, uma situação que ele participou. Um indivíduo, ele recebeu um tiro de escopeta, calibre 12, de um cunhado, que quando chegou no HGE, a perna não tinha mais recuperação. O tiro de escopeta, ele estraçalha, não tem como chegar, você juntar os caquinhos do osso e colocar a perna. Então, optou-se por uma amputação. Naquela época, era diferente de hoje, que hoje você precisa assinar tudo. Naquela época, a decisão era meramente do médico. Olha, não tem condições, vamos amputar. Quem os senhores acham que depois a pessoa que foi salvo processou? Processou o médico. Doutor Adilson Leite, ele chegou lá, junto do juiz, fez as seguintes perguntas. Para o perito, chamou o perito e perguntou: ele poderia ter morrido de... tétano mata? Mata. Poderia ter morrido de tétano? Poderia. Metal, tétano? Poderia. Tem como saber, na hora da cirurgia da amputação, a olho nu, se tinha tétano ou não? O perito, não. Então, seu juiz, é melhor amputar a perna para livrar do tétano ou deixar a perna? Então, isso deixou o outro advogado muito desconfortável. O outro advogado estava pensando em outra situação. Estava pensando que não poderia recuperar a perna. Ele pensou em outra situação que realmente é só um conhecimento médico para poder chegar e poder sair. Sou médico e administrador. Por quê? Eu já coordenei um hospital e os administradores sempre falavam: Cristiano, você não pode opinar. Brincavam comigo. Eu sempre dei liberdade para os
colegas administradores pegarem e falarem comigo, fazendo parte de uma equipe, nós temos que ser elogiados e ser chamados a atenção. E eles falavam, você não vai participar da reunião porque você não vai entender nada. Eu não vou entender nada, e quem me falou isso foi um administrador financeiro. Foi a melhor coisa na minha vida, foi realmente uma frase que mudou minha vida. Foi aí que eu resolvi fazer a faculdade de administração financeira, sou tecnólogo, é um complemento da minha formação, e realmente me abriu campos. E abriu campos para estar com pessoas maravilhosas como vocês aqui hoje. Então, o que eu recomendo é os que estão começando procurarem uma segunda formação para poder para fazer a diferença, sair da caixa. Eu hoje estou iniciando meu mestrado, comecei meu projeto em neuromarketing na UFBA, com o meu orientador, Rodrigo Ladeira. O marketing que estamos trabalhando não é um marketing que é vermelho, amarelo, contraste, não. É um marketing que libera, quando a pessoa visualiza, libera endorfina, libera serotonina, libera os hormônios do prazer. Isso a gente visualizamos quando observamos, estamos fazendo a pesquisa, eu trabalho com situações sensoriais, olfato, paladar, audição, e quando observamos que aquela caixinha, o cigarro que a pessoa compra, ela libera a mesma endorfina quando compra aqui e vê aquela foto de morte da pessoa, não fume porque você vai morrer, ele libera as mesmas substâncias, os mesmos hormônios que liberam quando a pessoa está vendo alguma coisa, alguma situação satisfatória. Onde é que eu quero chegar no neuromarketing? Eu quero trazer isso para a estrutura do hospital. Os hospitais saírem da situação, parecer que é o hospital. Por exemplo, as salas não implantar curvaturas nas salas. Por que curvaturas? Porque lembra útero. Então, eu não teria como chegar e implantar essa situação se eu não fosse administrador, se eu não fosse médico, e se não tivesse querendo entrar em marketing. Então, hoje nós temos que ser, não somos os melhores, mas temos que procurar ser bons, não só no que a gente faz, em outras situações também. A gente tem que entender que na área hospitalar, uma área não vive sem a outra, né, Cristiano? Não existe assistência da administração e não tem sentido existir uma área administrativa em um hospital sem assistência. Tudo tem que estar junto, né? Só para concluir agora, Rafael está dizendo que ele é do Recife. Então, a gente tem pessoas de outros estados aqui. Paulo Roberto colocou, tá dando parabéns para mim, que não deixei nenhuma das nossas considerações sem entrar no ar. Rita Fioravanti. Tá dando parabéns para você, Cristiano. Tá falando que assistiu essa belíssima palestra sobre um tema tão atual, falou que foi um sucesso. Emily Mello tá falando, o futuro de hoje é integrar as áreas para ampliar olhares e assim criar soluções multifacetadas. A Emily tá, super alinhada com o que você estava falando. Né? Parabéns pelo orientador. Parabéns ao CRA. Estou em Rio de Contas, na Chapada, e tendo essa oportunidade. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um momentinho. Tânia Maria, inclusive, ela é a presidente do CRA, que está aqui no chat. Uma honra. Meus respeitos. Exato. Está aqui nos concedendo essa honra de estar presente no nosso chat. Eu gostaria de agradecer, eu vou agora concluir, depois abrir a palavra para Cristiano e talvez o professor Edilson, se ele quiser falar mais alguma coisa, mas agradecer ao CRA, ao professor Edilson, que é coordenador dos núcleos de estudo e conselheiro do CRA, né, o administrador professor Edilson, a assessora Alana, né, que ajudou bastante a gente, e falar que... Exato. Ariana. E falar que em janeiro tem inscrições do núcleo de estudo, que não só do núcleo da área de assistencial, né, na área de saúde, mas dos outros núcleos de estudo. Quem tiver interesse pode estar se inscrevendo, sempre é aberta lá no site do CRA. Cristiano, você quer colocar mais alguma coisa? Nosso tempo está acabando. Agradecer ao professor Adilson pelo conhecimento que tem passado para nós do núcleo, tem sido de tamanha relevância, e agradecer a presença de todos, dos conselheiros e da gente executiva. Eu saí ganhando mais que vocês, podem ter certeza.
Então é isso. Eu não sei se o professor Edilson vai querer colocar mais trazer mais alguma palavra, mas estamos concluindo essa live de hoje, essa palestra de Cristiano, e ficar de olho nas redes sociais do Conselho, que sempre está passando a programação das lives e outras oportunidades de capacitações, treinamentos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer em especial ao doutor Cristiano e a Leilane por esses momentos maravilhosos concedidos a nós. Realmente ficamos impressionados com as palavras, sobretudo as palavras sensatas, tanto de Leliane quanto também as palavras do doutor Cristiano França. O CRA, pela sua presidência, que frequentou aqui o tempo todo o chat, o seu diretor de articulação institucional, Ramiro Lubian Carvajal, eu, Edilson Freire, que sou diretor de desenvolvimento profissional, Alana Luiz, que viabilizou muito desse evento acontecido agora nos meses de agosto e setembro. Enfim, agradecer especialmente a você, Leilane, e a você, Cristiano, por esses momentos maravilhosos prestados a todos nós. Nós ficamos encantados com o que ouvimos de vocês aí. Acredito que quem perdeu essa live teve muito a perder mesmo. Ganhamos todos nós que participamos desses momentos maravilhosos. É uma boa noite a todos. Dizer a vocês que estamos aí na luta por cada vez melhorar a participação dos profissionais de administração e agora também dos médicos no nosso Conselho Regional de Administração, e dizer uma boa noite a todos, muita felicidade a todos que fazem parte desse momento chamado Conselho Regional de Administração da Bahia.